graças ao Trump e ao Marco Rubio, foi fechado. Acabou. Lembrem-se, eu comecei a falar, assim que o Trump foi eleito, que a onda na qual o Alexandre de Moraes tinha surfado estava acabando. E a onda autoritária, a sanha autoritária de censura está se dissipando. A onda está se dissipando. E o que vem agora? Ora, o que vem agora é um tsunami em direção ao Alexandre. Embaixada dos Estados Unidos dá forte resposta após surto de Erika Hilton. Isso mesmo. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília declarou oficialmente que o governo norte-americano reconhece apenas dois sexos, o masculino e o feminino, definidos como imutáveis desde o nascimento. A afirmação foi feita em resposta à imprensa após questionamentos sobre a emissão do visto para a deputada federal Erika Hilton, mulher trans cujo documento norte-americano se identifica pelo sexo masculino. A deputada, que possui documentos brasileiros como mulher, teve sua viagem aos Estados Unidos cancelada após constatar que o visto americano apresentava a designação do seu sexo original, o masculino. Felipe Martins quer ficar cara a cara com Moraes. É isso mesmo. Os advogados de Felipe Martins, ex-assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, entraram com pedido junto ao ministro Alexandre de Moraes para que seu cliente tenha autorização de acompanhar presencialmente o julgamento que ocorrerá no dia 22 e 23 de abril. No documento encaminhado ao ministro, a defesa argumenta que o pedido representa um ato fundamental de respeito aos princípios do devido processo legal. Se for atendido, Martins ficará frente a frente com seu algoz. Enquanto isso, Moraes se torna a imagem da justiça brasileira no mundo. Isso mesmo. Qualificado como um juiz estrela pela inglesa The Economist na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal vem ocupando espaço em jornais e revistas de grande circulação no mundo. O foco no magistrado remete principalmente aos processos de grande repercussão dos quais é relator, às quedas de braço internacionais e ao protagonismo assumido pelo juiz em ações visando aquilo que ele chama de defesa da democracia. Eu me surpreendo com quantas pessoas que assistem o Paulo Figueiredo Show ainda não entenderam. Alexandre de Moraes, e antes dele Barroso, e antes dele Gilmar Mendes, todos esses caras foram treinados a fazerem o que estão fazendo pelo governo dos Estados Unidos. Com dinheiro do governo dos Estados Unidos. Esse programa internacional de censura nasceu de um financiamento de dentro do chamado Deep State, Estado profundo dos Estados Unidos. E foi isso que chegou ao Brasil. Foi isso que provocou o cancelamento do meu passaporte. Foi isso que promoveu e tornou o Alexandre de Moraes essa figura superpoderosa no Brasil que conseguiu censurar até mesmo a Folha de São Paulo. E foi isso, veio daqui. E este órgão que financiava esse tipo de coisa, graças ao Trump e ao Marco Rubio, foi fechado. Acabou. Lembrem-se, eu comecei a falar, assim que o Trump foi eleito, que a onda na qual o Alexandre de Moraes tinha surfado estava acabando. E a onda autoritária, a sanha autoritária de censura, está se dissipando. A onda está se dissipando. Vejam, eu digo isso em quase todo o Paulo Figueiredo Show agora. O Alexandre surfou em uma onda global de censura financiada pelos Estados Unidos, com abundantes recursos, com palmas da imprensa internacional, com palmas da elite globalista, como a gente acabou de ver. E com o Trump, essa onda se dissipou. E o que vem agora? Ora, o que vem agora é um tsunami em direção ao Alexandre. E se você não acredita em mim, apesar das abundantes provas que eu tenho colocado aqui no meu programa, acreditem, ouçam, passem a ler a imprensa internacional. Vocês devem lembrar aqui, há pouco mais de 2 semanas, que eu trouxe um artigo do Financial Times,
queridinho da elite globalista do mercado financeiro, sentando o pau no Alexandre de Moraes. Pois agora veio o maior competidor, digamos assim, o maior rival do Financial Times, a outra queridinha da elite globalista, que é a revista The Economist, falando sobre o Alexandre. E a manchete e o subtítulo da reportagem da revista The Economist dizem assim: a Suprema Corte do Brasil está sob julgamento. Como um juiz celebridade ilumina uma excessiva concentração de poder. Vejam, o texto é duro contra o Alexandre. Só para citar algumas partes. Abre aspas. A democracia brasileira tem sofrido golpes nos últimos 20 anos e grande parte da culpa recai sobre os seus políticos corruptos. Todo presidente desde 2003 foi acusado de violar a lei. Dilma Rousseff sofreu impeachment, Lula da Silva, Jair Bolsonaro, que eles chamam de um agitador de extrema-direita, supostamente planejou um golpe para se manter no poder até 2022, em breve será julgado por isso. Entendam, é uma revista de esquerda. Mas eles continuam. Mas a democracia do Brasil tem outro problema. Juízes com poder demais. Caraca, The Economist. A The Economist tá dizendo que os juízes brasileiros têm poder demais? Não, deixa a reportagem aí pra gente, mano. Porque eles continuam. Nenhuma figura representa isso mais do que o Alexandre de Moraes, que integra a Suprema Corte. Diz a The Economist que o seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser limitado. Eu não achei que eu fosse ver isso tão cedo no The Economist. Um painel de 5 juízes, diz a reportagem, decidirá, por exemplo, se o senhor Bolsonaro irá para a prisão em vez do plenário completo do tribunal, que é composto por 11 ministros. Desses 5, um é advogado pessoal do Lula, o outro é seu ex-ministro da Justiça. O julgamento reforça a percepção de que o tribunal é guiado tanto por política quanto pela lei. Eu não sei quanto pela lei, eu vejo muito mais pela política. Durante a Lava Jato, uma gigantesca operação contra a corrupção que ocorreu na década de 2010, o tribunal manteve penas de prisão para dezenas de políticos e empresários considerados culpados de corrupção. Mas depois mudou de ideia e anulou as condenações de Lula em 2021 com base em fundamentos processuais. Em 2023, o presidente do tribunal se gabou de ter derrotado Bolsonaro. Cara, tá tudo na The Economist. Tem água aqui? Aqui. Continua a reportagem. Alegações de tal arbitrariedade e impropriedade tornaram-se comuns. Nos últimos anos, um único juiz, José Antônio Dias Toffoli, anulou quase todas as provas descobertas durante a Lava Jato e abriu uma investigação duvidosa contra a Transparência Internacional, uma organização anticorrupção com sede em Berlim. Gilmar Mendes, outro juiz, organiza reuniões extravagantes e frequentada por pessoas influentes que frequentemente têm processos em curso no tribunal. E então há o senhor Moraes. Ele liderou as investigações contra o senhor Bolsonaro, mas está em conflito de interesses, porque ele foi alvo da tal máquina de intimidação e difamação do ex-presidente. Moraes também tem travado uma cruzada contra o discurso online antidemocrático, exercendo poderes extraordinariamente amplos que têm atingido principalmente figuras da direita. No ano passado, ele ordenou que o X, a plataforma social do Elon Musk,
retirasse do ar centenas de contas pró-Bolsonaro, muitas vezes sem fornecer explicações ao dono das contas envolvidas. Ele bloqueou o acesso ao X no Brasil por um tempo e congelou as contas bancárias da Starlink, empresa de internet via satélite de Musk. O senhor Moraes responde às críticas com altivez. Quando, no ano passado, se discutiu se o tribunal deveria adotar um código de ética, como fez a Suprema Corte dos Estados Unidos em 2023, Moraes afirmou que não há a menor necessidade. A reportagem do The Economist é clara. Ela diz que o Brasil está enfrentando um problema gigantesco, que é a concentração de poder em juízes, sobretudo o Alexandre de Moraes. E ela afirma categoricamente que o poder judiciário do Brasil precisa ser freado. Atenção, senadores! Leiam esta matéria no plenário. Porque quem está dizendo que vocês não estão fazendo o trabalho que tem que fazer não é mais o Paulo Figueiredo, não é nem mais o Estadão, é a The Economist. Olha a vergonha que vocês se tornaram. Cadê a PEC que limita as decisões monocráticas? Cadê a PEC que reduz e muda o foro para o julgamento de vocês? Como pode? Cadê a responsabilização dos ministros? E eu falo isso e as pessoas no chat, com certa razão, falam assim: ah, Paulo, não perde nem mais tempo com o Senado. Ninguém mais acredita no Senado. Mas eu digo que o grande tema das eleições para o Senado daqui a um ano, que é quando começa o processo eleitoral, será quem fez alguma coisa contra o STF e quem não fez. Eu diria que esse será o único tema em discussão no Senado. E como vocês viram, a reportagem da Economist não fala só do Alexandre. É citado o fato do Bolsonaro estar sendo julgado por uma turma do STF e não pelo plenário. Cita que os juízes que vão julgar são conflitados. O próprio Fábio Dino, inclusive, é conflitado por ter sido autor de ação contra o Bolsonaro. Cita o Barroso, dizendo que derrotou, que é o presidente da corte, dizendo que derrotou o bolsonarismo. Cita o Toffoli, que está soltando corrupto. Cita o Gilmar Mendes, organizando a Gilmar Palusa, com pessoas do processo, com processo no Supremo. Vejam o que esses caras fizeram com a instituição. Vocês falam que nós atacamos a instituição, nós jornalistas, vocês destruíram a imagem do Supremo Tribunal Federal. Vocês jogaram essa instituição na lama. Vai ter que refazer o Supremo inteiro para recuperar um pouco de credibilidade. Vai ter que chutar a bunda desses caras todos. Ora, eu não me surpreenderia se daqui a pouco o impeachment de ministro do Supremo se tornasse rotineiro. E talvez deva se tornar mesmo. O mundo está mudando. Vocês, eu vou usar isso com mais frequência. O nosso Supremo Tribunal Federal é retardado. Ele está atrasado em relação ao resto do mundo. Ele está em retardo. E essa imagem que está na lama já entre os brasileiros, agora está na lama também para o mundo. Eu volto a dizer, The Economist é a revista queridinha do Beautiful People, da elite econômica europeia, de todo esse pessoal que o Gilmar Mendes, o Barroso veneram e chupam o saco nas reuniões de Davos e companhia. Esses caras agora estão se tornando os patinhos feios. E o que nos leva ao questionamento, porque boa parte da atenção que vem sendo chamada ao Supremo Tribunal Federal e aos abusos desses caras, e em breve eu tenho certeza que a farra dos escritórios de advocacia dos familiares vai cair na boca do povo, essa atenção tem sido atraída graças a quem? Graças a Alexandre de Moraes. E quanto tempo será que os colegas não vão ficar olhando o Alexandre, chamando atenção para a corte e vão achar isso ok?
Vamos ver. Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Quem sabe aí nos próximos poucos meses nós não tenhamos mais atenção para o Supremo Tribunal Federal. O que dá para dizer é que nesse clima, cada vez mais que a pauta da anistia está se tornando inevitável. Você tem um Alexandre envergonhado cada vez mais em todos os lugares. Ontem até a Globo News estava sentando o pau no Alexandre de Moraes. Vejam vocês. Você tem uma questão que se tornou absolutamente injustificável no meio jurídico, que é a questão da falta do acesso às provas por parte da defesa do presidente Bolsonaro e das demais defesas. Então vocês veem um Alexandre que já não tem o mesmo apoio na imprensa, não tem o mesmo apoio internacionalmente, não tem mais o financiamento e o apoio do governo americano. E eu diria que eu tenho quase uma impressão, tá? E tomem essa impressão pelo que ela vale, porque eu sou uma pessoa que está fora do Brasil. Mas eu tenho a impressão de que a esquerda já percebeu que o Alexandre é um problema. Ela só não sabe o que vai fazer com ele. E a anistia talvez seja uma boa solução. Ontem eu conversei com algumas pessoas relevantes no parlamento brasileiro e o que elas me disseram é que, apesar de um joguinho de cena do Hugo Mota, como visto, aliás, nessa reportagem disponível no Paulo Figueiredo Show, o Hugo Mota vai pautar a anistia. Vejam, sem citar a anistia, Hugo Mota defende discussão da pauta da Câmara entre líderes. E o negócio é esse, óbvio, eu digo que é um joguinho de cena porque ele não pode deixar parecer que está fazendo a anistia caminhar sem algum tipo de oposição, porque nós sabemos que a pressão que ele recebe do Alexandre de Moraes é pressão de mafioso, é ameaça. Então ele fala que não vai caminhar, depois dá uma travada, depois fala para discutir com os líderes partidários, mas, novamente, tudo é uma grande... Parece um grande de cena, um jogo de cena. Parece que, no final das contas, não tem como ele não pautar. E se pautar, eu já disse, será aprovada na Câmara com mais de 300 votos. E quando chegar no Senado, vai passar também. Eu diria que no mundo político, isso já é visto quase como inevitável. E é por isso que vocês têm enxergado Michel Temer dando sugestões de por que não reduz as penas? Né? Existe próprio uma discussão que já é vista com bons olhos de uma anistia que não envolveria o presidente Bolsonaro. E vocês pensam que coisa inoportuna, né? O presidente deixar o presidente Bolsonaro fora da anistia. Aí vocês olham, nesse momento, tá lá o coitado do presidente Bolsonaro, fragilizado, no hospital, se recuperando da facada do militante de esquerda. E o Supremo Tribunal fazendo esse julgamento que até a The Economist diz que é uma piada. E aí você vai tirar ele do projeto da anistia? Eu digo para vocês, visualmente é muito ruim. É muito difícil ser aceito isso pela opinião pública. Então, eu diria que é quase impossível sustentar isso. O resumo da ópera é que a anistia vai caminhar. E está caminhando a todo vapor. Me parece que o Mota vai fazer essa graça, esse mise-en-scène, né? Talvez haja uma tentativa de negociação, mas me parece, como eu disse, que esse navio está zarpando. E muito do que vai determinar seria... Porque, vejamos, vamos ser bem sinceros, a aprovação na Câmara ela é só uma etapa dessa luta. Claro, depois a gente tem a aprovação no Senado. Também não vai ser fácil, mas deve ser aprovado. O presidente Lula vai vetar, vai voltar para o Congresso.
Vai ter mais ameaça, vai ter mais pressão, mas eu acredito que vai acabar passando. Certamente alguém vai questionar a legalidade no Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal vai ter que poder dizer se a lei da anistia vale ou não. E no cenário atual, é possível que eles ainda digam que não vale e anulem todo o trabalho do Congresso na tentativa de consolidar o poder. O que pode frear isso? É aí que entra uma sanção. É aí que, neste momento, nós já temos que ter tido sanções em cima do Alexandre de Moraes, com a possibilidade de sanção em outros ministros, em outras autoridades. Nós realmente precisamos. Porque nós precisamos de alguma arma apontada para esses tiranos do Supremo Tribunal Federal. E aí, o Brasil é o país da acomodação. Aí o Brasil é o país da acomodação. Aí é o momento de sentar na mesa e negociar com força. O que dá para eu dizer para vocês? O que eu disse no programa de ontem. E ontem, inclusive, eu tive mais uma ligação, e a ligação diz, olha, nós estamos indo muito bem. O processo legal está sendo seguido, mas nós estamos indo muito bem. Eu só tenho tido boas notícias, graças a Deus. E normalmente eu tenho mais notícias ao longo do processo. Né? Nunca se consegue conquistar nada assim, linearmente. Para a gente chegar ao ponto que nós estamos, e às vezes eu falo para as pessoas assim, outro dia eu estava conversando no meu grupo de patronos, e houve uma reunião muito importante na Casa Branca na semana passada, e eu mandei para o meu grupo de patronos assim, poxa, eu queria pedir a oração de vocês, tem uma reunião muito importante hoje acontecendo na Casa Branca, eu preciso que vocês orem para que as coisas continuem caminhando na direção que a gente quer. E aí uma patrona, uma pessoa muito querida, falou assim, poxa, Paulo, então quer dizer que tem chance de não acontecer as sanções, né? A gente está falando das sanções contra o Alexandre. E aí eu botei a mão na minha cabeça e falei assim, como assim tem chance de não acontecer? O estado normal é não acontecer. O que é absolutamente incrível é que nós estejamos tão perto de acontecer, que nós temos uma possibilidade tão grande que aconteça. Que nós tenhamos hoje uma minuta pronta de sanção contra o Alexandre de Moraes, colocada dentro da Casa Branca, já discutida e aprovada por vários dos departamentos e seguindo seu curso legal. O fato disso existir, gente, coloquem a mão na sua cabeça, é um feito absolutamente histórico, conduzido por um deputado federal do Brasil e por um coitado, eu sou um jornalista, gente, eu não entendo, eu não sou ninguém aqui. Eu não sou absolutamente ninguém aqui, eu sou um coitado, um imigrante. Eu não tenho capital político, eu não tenho moeda de barganha, eu não tenho nada. No Brasil, eu tenho capital político, porque eu poderia me eleger político facilmente no Brasil a hora que eu quisesse, e porque todos os políticos adoram estar perto de mim, porque eu tenho possibilidade de dar voto ou tirar voto deles. Isso me dá capital político no Brasil. Nos Estados Unidos eu não tenho capital político nenhum. Então, o fato de nós termos chegado onde nós chegamos é um milagre. Não tem nada a ver com Paulo Figueiredo ou nem mesmo com Eduardo Bolsonaro. Tem a ver com a providência divina. Quem faz as coisas acontecerem é Deus. A gente simplesmente trabalha e faz o melhor que pode, pede, fala, pô, Deus ajuda. E ele ajuda, e ele tem ajudado. Então, nós temos que ter a oração. Eu peço que vocês continuem nas orações de vocês. Porque tem zilhões de coisas que podem dar errado. E várias dão. E tem dias, ultimamente tem tido bons dias, mas tem dias, quantas vezes ao longo desse processo que eu já não dei com a cara na parede, falei, puta, já os caras falando agora que não vai rolar mais, puta, agora os caras disseram isso, puta, agora tem que fazer mais isso, agora pediram mais aquilo, pô, eu vou ter que preparar. Quantas vezes eu não fui dormir de madrugada preparando o documento? Então contem com a providência divina. O que eu posso dizer é que a gente está indo muito bem. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.